Como encontrar passagens aéreas muito mais baratas. É claro que isso aqui não é uma receita de bolo, mas é uma ferramenta que eu vou te mostrar aqui que pode te ajudar muito em determinadas situações, quando você não estiver conseguindo encontrar passagem muito barata em cima da hora. Vou te mostrar ferramentas que você vai poder utilizar, vou te mostrar alguns pontos que você precisa ter muito cuidado, muita atenção com as estratégias e as técnicas que eu vou te mostrar aqui, e já já você vai entender o porquê, como tudo isso vai funcionar, vou te explicar tudo certo. E o primeiro ponto que você precisa entender para executar tudo isso que eu vou te explicar é o que é skip leg. Como o próprio nome já diz, skip leg é você pular uma perna. Como assim? Vamos supor que você quer sair de São Paulo e ir para Brasília, mas as passagens estão muito caras. Você está encontrando aí só passagem acima de R$ 1.000, por exemplo. Mas você encontra um voo que sai de São Paulo e vai até Salvador. Porém, esse voo ele tem uma escala em Brasília, bem aqui no meio, só para exemplificar. Bem aqui. Então o que você vai fazer? Você vai comprar esse voo que você encontrou de São Paulo até Salvador muito mais barato. Por exemplo, vai estar custando aí uma média aí de R$ 500. Eu nem sei se existe essa rota, mas é só para usar aqui como exemplo. Você vai pagar R$ 500, ou seja, 50% de desconto. Mas esse voo sai de São Paulo e vai até Salvador. Porém, você queria ir até Brasília. Então o que você vai fazer? Vai entrar no voo, vai desembarcar em Brasília, ou seja, você vai abandonar o trecho de Brasília até Salvador. Você não vai fazer esse voo skip legging, você está pulando a última perna. E sim, dá para você fazer isso, dá para você encontrar passagens assim e de verdade, dá para você economizar até 50% de desconto ou até passagens muito mais baratas do que isso, mas como eu disse, tem que ter um ponto de atenção, tem coisas que você precisa saber para fazer esse tipo de estratégia e eu vou te mostrar tudo aqui. E um outro ponto importante também, se você quer aprender como você viaja muito mais barato até do que utilizando skip leg, como você acumula milhas, como você multiplica, como você encontra passagens baratas, vou deixar um link de uma aula totalmente gratuita aqui na descrição desse vídeo que eu explico essas 3 etapas. Então se você quer aprender um pouco mais sobre isso, depois desse vídeo aqui, dá uma conferida lá. Você deve estar se perguntando, ué, mas por que a companhia aérea ela vai fazer um voo mais longo, mais barato do que, por exemplo, se fosse de São Paulo para Brasília? Em alguns casos, compensa mais para a companhia aérea passar em lugares que são hubs, aeroportos que são grandes, que dali eles fazem a distribuição para outras regiões. Não compensa para as companhias aéreas voar para todos os lugares do mundo. Então ela voa até um lugar específico e dali, daquele ponto específico, ela faz a distribuição dela. É por isso que em alguns casos, alguns voos mais longos, né, fazendo algumas escalas, compensa mais para a companhia aérea do que como se fosse um voo direto. Isso é uma explicação super simples, só para você entender mais ou menos a dinâmica do negócio. Estou aqui no site do Google Voos ou Google Flights para você entender como vai funcionar o processo aqui, a mão na massa, beleza? Então vou colocar aqui, saindo de São Paulo, e um exemplo aqui vou colocar indo até Salvador. SSA, que seria o código aqui do aeroporto que eu quero ir de destino. Vou colocar somente ida, que faz parte da estratégia e você já vai entender o porquê disso tudo também. Um ponto interessante aqui do Google Flights é que ele já te mostra aqui os valores mais baratos que você vai encontrar para esse destino. Se você não sabe utilizar muito bem o Google Flights, deixa aqui nos comentários como utilizar o Google Flights, ou se vocês querem que eu faça um vídeo todo explicando a ferramenta, como você pode utilizar, as melhores opções aqui dentro do Google Flights, beleza? Vou selecionar aqui a data de 14 de novembro. Vou clicar aqui em pesquisar e aqui ele me traz os voos que tem disponível. E ó, aqui como eu disse, é uma data bem cara, R$ 719 saindo de Viracopos e indo para Salvador. A gente já encontrou aqui o nosso voo por R$ 719. Agora a gente vai entrar num site chamado skiplegged.com. Vou fazer a alteração aqui ó, da viagem, vou colocar somente ida, vou digitar o aeroporto que eu quero, que é VCP, e vou digitar o destino que eu quero chegar, que seria aqui no caso Salvador, beleza? Deixar essa data aqui mesmo, 14 de novembro, e clico em pesquisar voo. E aqui ele já me traz todas as viagens que ele encontrou para esse destino. E aqui ele me mostra todos os voos que vão passar por Salvador, que tem uma escala em Salvador. Em alguns casos tem voo direto, por exemplo, como essa daqui, ó, saindo de Viracopos e indo direto para Salvador, R$ 721. Bem próximo do valor que a gente tinha encontrado anterior.
Mas nessa primeira opção aqui, ó, você percebe que tem saindo de Viracopos, chegando em Salvador, porém ele tem uma risca aqui, ó, de Salvador para Goiânia, seria o aeroporto de Goiânia. Se eu clico aqui, ele descreve melhor aqui qual seria o voo, saindo de Viracopos, chegando em Salvador, beleza? E aqui saindo de Salvador e indo para Goiânia. Então aqui o que acontece? Aqui o voo seria de Viracopos, chegando em Goiânia às 17h20. Porém, como eu disse antes, a gente gostaria de ir para Salvador. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o voo em Viracopos e vai desembarcar ali em Salvador. E vai abandonar esse trecho aqui de Salvador para Goiânia. Então, tendo essas informações aqui, o que eu faço agora? Eu volto aqui no Google Flights e vou digitar exatamente essas informações aqui que o Skiplagged me passou. Então vou colocar aqui, vou alterar o código do meu aeroporto. Isso aqui que eu estou digitando é o código dos aeroportos. Todos os aeroportos têm um código específico. O de Goiânia é DIN. Vou manter a data aqui, 14 de novembro. E aqui ele já me mostra a primeira posição aqui daquela passagem. Vamos dar uma olhada se é essa aqui mesmo, ó, tá vendo? Então ele já me mostra aqui, ó, que às 11h15 eu vou sair de Viracopos, às 13h35 eu chego em Salvador, que era o destino que eu gostaria. E daí ele parte. Ele segue, ó, às 3 horas, ele parte do aeroporto de Salvador e voa para Goiânia. Se você não estiver encontrando o seu voo aqui, você precisa vir aqui, ó. Você vai pegar, você vem aqui para o Skiplagged, ver qual é a companhia aérea que você está utilizando, porque aqui, ó, tá vendo? Ele mostra outras companhias aéreas também. Mostra da Azul, mostra da Gol, ele mostra a Latam, ele mostra diversas companhias aéreas. Então você tem que filtrar aqui. Por exemplo, aqui no meu caso eu quero apenas Gol. Então ele vai filtrar somente os voos da Gol. Ele me mostra aqui a quantidade de escala, se eu quero uma quantidade maior, se eu quero 2 paradas ou uma. E agora o que eu faço? Tendo essa informação aqui, eu seleciono o voo e clico aqui em continuar para eu reservar essa passagem com a Gol e dar continuidade aí no meu processo de compra aqui dessa emissão. Então perceba que aqui a gente achou essa passagem por R$ 382. A passagem anterior, saindo de São Paulo, indo direto para Salvador, 719. Muito mais barato do que a passagem saindo com voo direto, que você consegue quase 50% de desconto utilizando essa estratégia aqui de Skiplagged. E agora eu quero falar com você alguns pontos extremamente importantes que você não pode fazer essa estratégia sem saber esses pontos de atenção antes. O primeiro ponto de atenção que você precisa ter para utilizar essa estratégia é que o ideal é que você compre o trecho separadamente. Por isso que eu coloquei lá somente ida. Por que você precisa fazer isso? Se você comprar o trecho de ida e volta, em alguns casos, quando você já abandona ali a perna que você iria abandonar, aqui no caso a perna de Goiânia, por exemplo, que a gente abandonaria, a companhia aérea pode cancelar a sua volta. Então você precisa emitir os voos de ida e os voos de volta de forma separada. Dá para você utilizar essa estratégia também para voos internacionais. Por exemplo, você indo para a Europa. Porém, você vai enfrentar a mesma dificuldade. E um outro ponto de atenção aqui, já aproveitando esse gancho. Quando você viaja para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos, o voo de ida e volta sai muito mais barato do que comprar somente o voo de ida ou somente o voo de volta. Então, nesses casos, pode ser que o Skiplagged não seja assim tão vantajoso financeiramente, já que comprar o voo de ida e volta seria mais barato. E como eu te expliquei, você pulando uma perna, né, a companhia aérea pode cancelar a sua volta também. Então você tem que ficar muito atento a isso. Outro ponto que é extremamente importante na hora de você fazer essa estratégia, você não despachar a sua mala. E por quê? Na maioria das vezes, quando você despacha a sua mala, ela já vai direto para o destino final. Ela não vai te acompanhar ali quando você abandonar a perna. Ou seja, no nosso caso aqui, saindo de São Paulo e indo para Salvador e depois de Salvador para Goiânia, a sua mala ela vai direto para Goiânia. Ela não vai desembarcar ali junto com você em Salvador. A chance de você perder a sua bagagem é muito grande e a companhia aérea, quando você faz isso, ela não se responsabiliza. Tem isso lá nos termos de contrato. Aqui vai um ponto extremamente importante para você que ficou até o final desse vídeo. Eu não recomendo que você faça Skiplagged, tá bom? Não é uma prática ilegal, tá? Já te adianto que aqui no Brasil, pelo menos,
não tem nenhuma lei dizendo que essa prática é uma prática ilegal. As companhias aéreas veem essa prática do skip legging como uma prática antiética. E aqui vão alguns pontos que você precisa se atentar. As companhias aéreas, elas podem sim aplicar ali uma multa, uma taxa de no-show, que seria uma taxa, uma multa de não comparecimento quando você abandona um trecho. As companhias aéreas, elas podem aplicar algumas penalidades para quem tem esse tipo de prática do skip legging. Tem alguns casos que teve perda de milhas ali, elas cancelaram as milhas do cliente, da pessoa que fez isso. Em alguns casos, as pessoas são até banidas, proibidas de voarem com a companhia. E outro ponto que é extremamente importante é o seguinte: a companhia aérea ela pode alterar o lugar onde você vai fazer a sua escala. Exatamente por isso que eu não recomendo que você faça skip legging. Tem formas melhores de você viajar hoje. Inclusive, uma das melhores formas que eu considero é viajando com milhas aéreas. Eu acho que hoje é uma das formas mais baratas de você conseguir fazer a sua viagem. Se você acha muito complicado viajar com milhas, não sabe como acumular, acha que é difícil acumular milhas, eu vou deixar esse vídeo aqui para você com 14 formas diferentes de você acumular milhas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito e eu te vejo no próximo vídeo.